Hoje eu vou estar começando aqui uma série de vídeos de como colorir um desenho realista e eu vou fazer essa Zero Two. Eu vou estar fazendo esse vídeo usando somente lápis escolares, que fica de fácil acesso para todo mundo e todo mundo consegue fazer também. Se vocês repararem, eu vou estar deixando o nome das cores que eu estou usando no canto inferior esquerdo, para vocês poderem usar as mesmas cores que eu estarei usando. Então, vamos lá. Para começar, eu estou usando esse tom de rosa pétala, tá o nome aí na tela. Eu pego bem atrás do lápis para não fazer uma pintura muito forçada e não ficar marcada. E um aspecto do desenho realista é ele não ter uma pintura marcada, ele tem um degradê sem uma pintura suave. Eu recomendo vocês a fazerem várias camadas e sempre com pinturas em movimentos circulares para deixar uma pintura bem homogênea e bem massa. Bom, como vocês podem ver agora, eu estou passando o lápis canela para demarcar onde vão ficar as sombras e depois vir trabalhando elas direitinho, usando o lápis marrom, o canela, trabalhando também o degradê para dar aquele aspecto de desenho realista e que não é uma pintura chapada igual uma pintura de anime, por exemplo. Gente, se vocês olharem bem, vocês vão perceber que eu peguei aqui para o lápis marrom da atriz, porque ele é um marrom mais puxado para um avermelhado. E eu tava percebendo que na pele dela, ela tem esse tom mais puxado para um rosado, mais avermelhado. Então eu achei interessante. Se você não tiver o vermelho da atriz, vocês podem usar o bordô de leve. E eu também passei o rosa chiclete para ajudar nesse marrom avermelhado não ficar tão pesado e ficar uma pintura mais rica, mais interessante. Bom, aqui para estar auxiliando um pouco mais na pintura, deixar mais lisa, deixar homogênea a pintura, eu tô trabalhando agora com o rosa claro, bem de leve, bem suave, que uns 10% sim de pressão, bem pouca coisa, para auxiliar na transição dos tons escuros médios para os claros. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Para fazer a pintura do olho, eu passei o lápis prata bem de leve, passei o cinza azulado e o branco para ajudar na mescla dessas cores. Já na pupila do olho, eu trabalhei com verde água, bem de leve, fazendo a base, e depois eu passei o verde turquesa para trabalhar as sombras e alguns risquinhos que tinha dentro do olho. E para finalizar eu passei o preto bem de leve para reforçar um pouco a sombra, mas tipo, bem de leve mesmo. E na pupila do olho eu passei só preto. Então agora vamos lá para a pintura da parte clara da sombra dela. Não tem muito segredo, é praticamente igual a pintura da sombra. Eu começo fazendo uma base ali com o rosa chiclete, vou passando canela, vou trabalhando os tons da sombra que tem ali naquele olho, passo o rosa claro bem de leve para fazer o tom base da maior parte da pele. Depois eu trabalho um pouco de leve com o rosa pétala ou com o rosa chiclete, passando ele bem suave para não ficar muito marcado e tão rosado quanto deve ficar o tom da pele dela. Eu venho também depois com o 003 da Tris, que é tipo um rosa claro um pouco mais claro. Também pode passar o branco para deixar um pouco homogêneo a pintura. Nas sombras eu fiz basicamente a mesma coisa. Aí, se vocês verem, eu tô passando o rosa claro e o rosa chiclete. E é basicamente isso, não tem muito segredo. Para fazer a pintura da boca, eu comecei com um rosa chiclete bem de leve, passando por toda a boca, mas respeitando os espaços brancos que representam a luz. Depois na sombra eu passei um pouco de vermelho escuro, passei um pouco de marrom, eu usei no caso o marrom da Tris porque ele é avermelhado e dá um tom interessante. Eu passei vermelho vinho,
para auxiliar na sombra do marrom, pra ficar uma transição suave. Voltei com o vermelho escuro, passei vermelho, finalizei com o rosa chiclete e o branco. Para fazer o dente foi praticamente igual o olho. Eu usei prata, cinza, cinza azulado e branco.